Muito bem, gente. Vamos dar continuidade. No momento da aula anterior, nós falamos brevemente sobre as características do modal rodoviário. Eu não estou me atendo tanto a isso porque isso aqui é um assunto que a gente já conversou bastante na aula, mas é importante a gente relembrar. No modal ferroviário, nós temos um custo fixo alto e devido à manutenção, aquisição, peças, manutenção de rotina e um custo variável baixo e até pequeno esse custo variável, tá? Devido a combustível e tudo mais. Esse modal é muito interessante porque ele consegue transportar grandes volumes de carga em longas distâncias. Lembrando que com custo muito menor que do caminhão. Modal rodoviário. Ele tem baixa flexibilidade, ou seja, ele não consegue fazer um porta a porta. Ele vai deixar em algum armazém, em algum centro de distribuição, e é necessário que vá se buscar lá, né? Normalmente a empresa ela é proprietária do seu maquinário, da sua ferrovia muitas vezes, e algumas vezes do Estado. E ela é responsável por essa manutenção. Muitas vezes o poder público, muitas vezes empresas privadas, particulares. Aí tem um iate, né? Não é um navio muito de carga, pelo que ele aparenta, mas só para a gente ilustrar que é o hidroviário. Ele é capaz de transportar cargas volumosas e de baixo valor agregado. Lembrando que se eu tiver grande valor agregado, é muito mais interessante que eu utilize o modal aéreo, né? Aeroviário. Assim como o trem, ele também tem baixas velocidades e consegue transportar a longas distâncias. Ele tem um menor consumo de combustível e ele tem baixa flexibilidade, menor que a se a gente falar do ferroviário, né? Porque a gente vai chegar em portos na costa, provavelmente se forem navios grandes. Por exemplo, quando trazemos mercadorias da China e de outros países. Vamos dar uma estudada aqui, ó. Isso aqui é um dado um pouco antigo, mas a gente não teve tanta mudança nisso, tá? Modal rodoviário, ele representa, se a gente está falando em porcentagem de tonelada por quilômetro rodado, tá? 70% no rodoviário, 15% no ferroviário, no marítimo ou a cabotagem, né, entre portos de 11%, dutoviário é baixíssimo, 2,5%, hidroviário 1% e o transporte de cargas aéreo no Brasil, esse sim teve um bom crescimento, mas nesse momento de 0,5%. Observem que no modal rodoviário, esse grande modal utilizado no Brasil, ele tem um custo alto, não é seguro por conta de acidentes, roubos e tudo mais, e ainda assim ele é o principal meio aqui no Brasil. Lembrando que países desenvolvidos privilegiam o ferroviário e o marítimo. Matriz de transporte de cargas, vamos ver, ó. Rodoviária continua com 60,5% aproximado. O hidroviário, ele está falando de navegação interior, nos rios, né? De cabotagem porto a porto e de longo curso. Então tem ali quase 14%, aeroviário muito pouco, ferroviário em torno de 21% e dutoviário quase 5%. Vamos fazer uma comparação do nosso país, tá? Com de outros países aí que são grandes também, como o Brasil. Só vamos lembrar que tem países pequenos que são do tamanho do estado de São Paulo, por exemplo. E já outros países grandes, como o Brasil, a China, Estados Unidos, Canadá e Rússia, eles privilegiam muito mais outros modais por conta do custo, segurança e também pelos fatores ecológicos, né? Então aqui, ó, modal rodoviário e aqui modal ferroviário, tá? Olha só, o Brasil está aqui.
bem no topo do rodoviário, entre 60% e 70%, e 20% do modal ferroviário. Vamos pegar o Canadá. Olha como o privilégio de uso de outros modais é maior. Tá vendo? Estados Unidos, China. Então aqui é a comparação do modal rodoviário com o ferroviário. Vejam como países ricos, desenvolvidos, têm essa consciência que o modal ferroviário é muito mais interessante. Olha só, uma prospecção para o ano de 2025 é que o uso do modal rodoviário caia e tenha um aumento do ferroviário e do aquaviário, do hidroviário. Do rodoviário não vai ter grande crescimento, não acredita-se que vai ter grande crescimento, mas eu acredito que vai ser um pouco mais que isso. E acredito também que o aéreo vai ter um desenvolvimento um pouco maior aqui. Vamos ver como é que vai ser depois dessa crise, né? Mas eu creio que o modal aéreo tende a crescer em nosso país. Olha só nos Estados Unidos a produção e transporte. Da década de 60 até a década de 90 houve um crescente do modal rodoviário, desculpa, do modal ferroviário, mas um crescente mesmo. Só que a gente teve um crescimento absurdo na produção. Manteve-se o modal hidroviário, o aéreo está pequeno mesmo nesse país desenvolvido, mas o crescente do ferroviário é nítido, com relação ao rodoviário que não modifica muita coisa. Pensando nos sistemas de transporte no mundo, a Rússia é um país que 81% de sua locomoção é pelo modal ferroviário, e inclusive de pessoas, tá? Lá se utiliza muito trens. Rodoviário é 8% e o hidroviário 11%. Olha lá o Brasil lá embaixo. Ferroviária 24%. Rodoviário em grande massificado, né, com 62%, e hidroviário 14%. E é bem parecido o que acontece em Canadá, Austrália, Estados Unidos e China. Não é tão relevante a diferença nesses países. Isso aqui reforça os dados, tá? Teve uma pequena queda do modal rodoviário, uma variação, uma pequena flutuação no ferroviário, mas nada muito substancial. Então vamos para o nosso modal rodoviário. Nossa malha viária no Sudeste, ela tem quase 52 mil quilômetros de pavimentadas e 426 mil quilômetros de não pavimentadas. Então aqui no nosso estado já é muito claro isso. Olha, o Nordeste tem menos ainda, uma região bem grande, só que menos industrializada, e uma grande área não pavimentada também. Se pensarmos no Norte, é muito pouco a quantidade de rodovia que nós temos pavimentada, e mais de quase 10 vezes a quantidade de não pavimentados, mas ainda assim, somando os dois, é bem pequeno, não chega a impactar tanto, dá tanta diferença quanto acontece aqui na nossa região Sudeste. O modal rodoviário ele é muito usado nos últimos anos, principalmente em países com falha no sistema ferro-hidroviário, estradas de ferro e hidroviário, que é o nosso caso. O Brasil tem um custo aumentado devido à má conservação da malha rodoviária, que causa danos no caminhão, pneu, mais consumo de combustível, mais demora na entrega e, infelizmente, mesmo com todos esses problemas, pedágios caros. Mas isso é importante a gente pensar, principalmente no momento de constituir uma empresa ou de fazer um crescimento dela, dependendo da onde essa empresa se encontra e os produtos na qual ela produz e distribui. Certo, pessoal? Então eu vou fazer uma outra pausa no nosso vídeo, para não ficar muito longo, dar uma pausinha, se vocês podem tomar uma água, e logo logo a gente está com a terceira parte aí. Certo, pessoal?
Vamos falar logo na seguida de alguns aspectos aqui do modal rodoviário rapidamente e seguir com os nossos vídeos. É isso, pessoal. Muito obrigado e até logo.